Olá, tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar sobre critérios e procedimentos para adaptação de materiais em relevos. Primeiro, para a gente construir esse material, a gente tem que entender a situação. O que vem a ser essa situação? É quando o material chega, né? Nós vamos ter que fazer essa seleção, ver qual a figura que nós vamos adaptar, né? Gerar ideia, escolher alternativas também, representar a ideia, construir a figura, avaliar esse material e encaminhar para o aluno. Eleger materiais que não agridam a sensibilidade tátil do deficiente visual, evitando a rejeição e irritação da pele, prejudicando assim o tato e a percepção do material analisado, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado para a confecção da matriz. Então a gente selecionou esse material todo, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em prática. Então nós vamos confeccionar a matriz. O que tem que ser a matriz? Vai ser assim, ó, né? Esse material aqui, né, vai ser a matriz final, porque ele vai chegar dessa maneira até nós. Ele vai chegar no livro e a gente vai estudar que material a gente vai utilizar nela, na construção, né? Mas é interessante a gente falar sobre que a gente vai colocar uma base. Nessa matriz a gente precisa colocar uma base mais resistente, né, nesse material, para que ela não venha se estragar com facilidade e seja mais fácil para o aluno manusear esse material. É importante, sempre que possível, construir, né, uma base firme, para dar a maior segurança e autonomia para o aluno. Evitar mais de uma figura na mesma matriz. Gente, o que eu quero falar sobre isso? Com relação a isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, esse é o livro em tinta. Então, ele tem várias figuras aqui, ó. Então, não é possível colocar numa mesma base. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a ampliação desse material. E depois que ele fizer a ampliação, eles vão ficar muito grandes. E se eu deixar eles todos nessa base, numa mesma base, eu não vou conseguir dar todas as informações que são necessárias. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada um desse aqui, eu vou colocar em uma folha, eu vou colocar como se fosse uma matriz. Eles vão ficar assim, ó. Eu vou destacando eles, né? Coloco esse em uma base, esse aqui em outra base, né? Percebe que cada um eu fui fragmentando, tirando e deixando, porque só assim, como o tamanho deles fica bem maior, então a gente tem que ter todo esse cuidado para que as informações sejam passadas igualzinho ao que está sendo solicitada no livro, certo? Utilizar texturas diversificadas, com detalhes diferentes uma das outras, pois dessa maneira o estudante vai ter uma melhor compreensão das partes destacadas da figura. Então nós temos que ter o cuidado de fazer, a hora que nós for montar a matriz, a gente utilizar texturas diferenciadas para que ele tenha realmente a clareza de que essa informação é uma coisa e a outra é outra, certo? Não utilizar texturas iguais, já falei, ou semelhantes também, uma muito próxima da outra, porque acaba se confundindo. Para que ele fique, aí ele acaba tendo dúvidas, será que é isso, será que não é? Então, quando a gente faz constrói, a gente já pede auxílio para o revisor Braille, deficiente visual, que ele nos auxilia com esses detalhes. A figura adaptada em relevo deverá ter tamanho adequado, permitindo a pessoa cega percebê-la de forma globalizada. Este aqui, ó, ele já está um pouco maior, mas mesmo assim a criança ela vai fazer todo esse mapeamento. Por quê? Porque ela vai enxergar essa figura de forma globalizada. Se eu fizer maior, ela vai acabando perdendo o sentido, ela não vai fazer essa leitura completa, entendeu? Então a gente tem que ter um tamanho, nem muito nem mais,
nem grande demais, nem pequena. Mas nós vamos falar sobre isso. As adaptações em relevos devem ser revisadas por uma pessoa cega, devido à necessidade da compreensão das figuras para possíveis reformulações que se fizerem necessárias. O que vai ser isso, gente? É que eu falei para vocês. Esse deficiente visual, ele vai fazer toda a leitura e ele vai perceber se a figura está de acordo, se eu vou ter aqui as minhas texturas estão de acordo, se elas estão bem diferentes uma da outra, né? Se aqui não tem erro na transcrição em braille das legendas, então eles vão fazer toda essa revisão, porque se tiver erro, eles vão falar para nós e a gente tem que refazer esse trabalho, né? Para que esse material chegue até o aluno da maneira mais fiel possível. Informar o título a que se refere a figura da matriz. A paginação é muito importante para que esse aluno estudante venha se localizar nas atividades e a que se refere a figura. Bom, vamos lá de novo, né? Aqui, gente, ó, eu estou com esse material de frente para mim, então eu estou analisando, então eu vou fazer o seguinte, como que eu vou paginar esse material? À minha esquerda, eu vou colocar o número da página em tinta. À minha direita, eu vou colocar o número da página do livro em braille. Então, esse aluno, e também é importante eu colocar o título a que se refere àquele material que vai ser estudado. Por exemplo, mapa do Brasil, vou colocar aqui em cima. Gráfico das lavouras aqui na região centro-oeste. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque o aluno ele vai se localizar através dessa transcrição aqui em braille. Então, é muito importante. E também, como que ele vai se localizar no livro? No livro em braille, onde está esse material em anexo? Então, ele vem aqui na paginação em tinta e vem na paginação em braille. Então, ele vai pesquisar, ele vai fazendo a leitura e lá está escrito anexo, tal, e então ele vai saber que aquela figura em relevo vai se tratar daquele assunto. Então, ele vai estar se localizando tranquilo dentro do conteúdo. As matrizes deverão estar sempre acompanhadas de legenda em braille, isso eu já falei, né? Para que os estudantes tenham todas as informações necessárias para uma melhor compreensão do conteúdo. Porque não adianta eu fazer confeccionar essa matriz e depois não dar a informação que é necessária realmente para que esse aluno venha participar das atividades escolares normalmente, junto com seus coleguinhas, certo? Além da transcrição em braille, a gente faz a escrita em tinta, pois muitas vezes os professores não têm um conhecimento profundo do braille, então fica mais fácil para eles se localizarem o material com as legendas em tinta. Então, é assim, a gente faz essa transcrição em braille, né? E em cima da transcrição a gente faz a escrita em tinta. Porque ao mesmo tempo que o professor, ele é vidente, ele vai ter dificuldade em fazer essa leitura em braille. Então, está feita a escrita em tinta, então para ele é fácil, ou mesmo o coleguinha dele, ou o pai, a mãe, eles vão saber manusear esse material, porque está escrito em tinta o que significa cada estrutura que está nessa figura. Então, é muito importante a gente fazer essa escrita em tinta, tanto para os videntes que podem fazer a leitura e a transcrição em braille para o deficiente visual. Não é aconselhável mais de uma figura em uma mesma matriz. Acabei de falar para vocês, né? Por quê? Porque aqui, como vocês viram, o livro tem várias figuras, são 5 figuras. Então fica quase impossível fazer aqui com tanto de legenda que eles têm, que eles solicitam. Então, como a transcrição em braille ela é mais extensa, então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então eu vou tirando cada uma figura e faço separadamente, né, para que fique mais fácil a compreensão desse aluno. Em algumas adaptações se faz necessárias
a gente fazer alterações na legenda. Por quê? Porque assim, muitas vezes o material chega até a solicitação, então é relacionado aqui embaixo, vem um gráfico, aí vem ano de 1912, 13, 14 e assim sucessivamente. Então, essa escrita aqui no Braille, ela vai ficar muito longa, então ela não vai, a gente não vai conseguir colocar aqui. Então, o que a gente faz? A gente, às vezes, usa miçanga, né? E vem com a legenda aqui atrás. Ou então, números, coloca 1, 2, 3, assim sucessivamente. E vem aqui, na parte de trás, coloca a legenda relacionada aqui, ó. Se eu coloquei o número 1 aqui, eu vou colocar o número 1 aqui, mas ela vai estar relacionada com o número que está falando o gráfico. Existem algumas atividades que as figuras vêm com muitas informações, né? São necessárias, devemos fazer análise disso para ver como que nós vamos fazer essa adaptação. Mas tem outras figuras que a gente, na maioria das vezes, a gente segue fielmente a figura. Mas se não dá, a gente faz, tira algumas coisas e deixa só o que está sendo solicitado naquela questão. Agora já tem outras vezes que a gente tem que deixar do jeito que está, porque vão ser feitas mais de uma atividade com aquele material que foi solicitado. Então a gente tem que usar o meio termo, não tem que ler o enunciado, as questões, para a gente poder construir esse material, porque muitas vezes a gente tira informações e lá na frente ele está sendo solicitada, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Sempre que possível, devemos manter as figuras de acordo com o que está sendo solicitado. Acabei de falar isso para vocês, né? Então a gente tem que, às vezes, seguir fielmente o livro. Materiais excessivamente pequenos também não são recomendados, pois não ressaltam os detalhes das partes que compõem o material adaptado. Como eu falei para vocês, muitas vezes o excesso, que é o tamanho, não vai condizer de acordo com as informações, porque você não vai conseguir fazer o global dele. E também, se for muito pequeno, a gente não vai ter, a gente não vai ressaltar o trabalho, a gente não vai conseguir fazer com que essa pessoa ele tenha a noção do que realmente é aquilo que está sendo solicitado naquele momento. Bom, se possível, devemos trabalhar com cores contrastantes, pois devemos estar atentos a pessoas com baixa visão. Também devemos estar sempre atentos quanto a grosso, fino. Isso também é muito importante, gente, porque nós trabalhamos muito com barbante, linhas, ela mais chatinha, mais grossa. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado para que eles percebam a diferença. Então, se a gente tem dúvida, se você tem dúvida, você pergunte para o seu aluno, ou você faça uma imagenzinha, vai lá, tenta ver se você percebe a diferença. Claro que a gente não tem essa percepção deles, gente. Então, muitas vezes a gente vai achar que não tem diferença, mas tem sim. Eles percebem com certeza. Toda vez que utilizarmos texturas que são micro-onduladas, temos que prestar atenção na posição que ela se encontra na figura adaptada, pois devemos colocar no mesmo sentido na legenda. Isso é muito importante. Se eu colocar na minha adaptação, na minha figura, se eu colocar ela na horizontal, na legenda, eu tenho que colocar na horizontal, tem que ter essa preocupação. Se eu colocar ela nesse sentido, eu tenho que vir aqui no verso, eu tenho que colocar no mesmo sentido. Mas a gente também pode usar essa textura tanto na horizontal como na vertical. Então, a gente, na legenda, quando for colocar, a gente tem que prestar atenção sempre nesses detalhes. Porque isso aí, se eu fizer não colocar certinho, vou confundir o meu aluno, porque ele sabe essa diferença, ele tem noção sim
dessa diferença, que a textura está na horizontal, que ela está na vertical. Então, isso acaba confundindo ele. Então, nós temos que prestar atenção. Uma informação muito importante é o excesso de cola, gente. Por quê? Porque como eles são muito táteis, a percepção dele é muito aguçada, então nós trabalhamos com bastante cola, com cola, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado com o excesso. Se a gente vai passar um barbante, a gente tem que ter a noção da quantidade de cola que a gente passa para que ela não saia para os lados, ou então que ela tenha um pinguinho aqui, outro ali, porque isso vai gerar uma outra informação para esse deficiente visual. Ele vai achar que isso é uma informação. Então muitas vezes eles vêm questionando a gente, ó, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo. Mas não tem nada. E tem sim. Então eles falam que tem. Então a percepção tátil dele é bem aguçada. Então nós temos que tomar todo esse cuidado. Devemos deixar a nossa imaginação voar, gente, nas texturas. Porque muitas vezes nós não temos todas as texturas. Então o que acontece? Nós vamos ter que fabricar essas texturas, né? Falo fabricar assim, vamos brincar um pouco. A gente pode utilizar tela, a gente pode usar botões, a gente pode, isso tudo que temos em casa, ou mesmo que os colegas às vezes chegam até nós, quebrou uma pulseirinha, você quer? Quero. Então a gente tem que utilizar tudo, ou mesmo corta o EVA, faz uma cruzinha, faz bolinha, então tudo isso são texturas diferenciadas. A gente pode colar elas em cima de de uma basezinha e depois utilizar. Mas só que a gente tem que ter o mesmo cuidado, já que fez essas texturas, a gente tem que deixar já um pedacinho a mais para fazer a legenda, que tem que ser igual, certo? E também temos que ter o cuidado para que essas texturas não venham a agredir esse aluno. Então, tem todo esse material, a gente tem que ter esse cuidado. Os materiais em relevo, além de um importante recurso didático, são instrumentos que oferecem novas vivências e experiência à pessoa com deficiência. Quer dizer, esses materiais, gente, eles são muito importantes para o aluno. Por quê? Porque eles estão em sala de aula, eles vão interagir com os coleguinhas, vão trazer nova vivência para ele, porque eles estão no concreto, eles estão pegando, eles estão manuseando esse material. Então, é muito importante para ele. É claro, como eu já falei, não deixando qualquer outro instrumento que ele possa ter a aprendizagem isolada. Isso, a gente tem que ter isso muito claro. Os materiais em relevo também contribuem para que o processo de inclusão social e educacional realmente aconteça com maior segurança e autonomia. Por quê, gente? Eu vou falar assim, porque essa criança, ela está em sala de aula, ela tem esse material, então ela está interagindo com outros colegas. Que material bonito, o coleguinha vem ali estudar, porque está ali o concreto, eles vão manusear, eles vão tatear esse material. Então, eles vão estar interagindo um com o outro. Então, isso é realmente importante. E qual a segurança dessa criança, né? A autonomia. Por quê? Porque esse material, ele pertence ao aluno. Então, ele pode levar para casa, ele pode tirar dúvidas com o pai dele, né? Com o amigo dele. Então, isso vai gerar autonomia para esse aluno. Então, isso é muito importante. Olha, foi um prazer estar com vocês novamente, tá? Olha, como eu falei para vocês, eu vou estar deixando algumas atividades na plataforma e daqui uns dias a gente vai se encontrar novamente, viu? Tchau, um abraço a todos!